Deputados, ontem, 23 de abril de 2019, aprovaram parecer favorável da reforma da Previdência na CCJ da Câmara dos Deputados. O governo cedeu ao Centrão e deputado relator alterou 4 pontos de seu parecer. Vamos lá então, pessoal, vamos entender o que aconteceu. Com 48 votos a favor e apenas 18 contra, a CCJ aprovou a constitucionalidade da reforma da Previdência. Você que já é inscrito no nosso canal sabe que a CCJ é essa primeira comissão que é responsável exclusivamente por verificar a constitucionalidade do texto da reforma da Previdência. O relator já havia anunciado que tinha entendido todo o texto como constitucional, em que pese a gente saber que não é, mas a gente sabe que tudo isso vem de acordos políticos, né? Então, 48 votos a favor e apenas 18 contra, eles decidiram que a proposta é constitucional. Mas 4 pontos do texto foram alterados. Por que são inconstitucionais? Não, porque foi um acordo do governo com os deputados do Centrão, que é a maioria hoje dentro dessa comissão. Vamos ver quais pontos são esses. Fundo de garantia por tempo de serviço para aposentados. A proposta retirava a obrigatoriedade do recolhimento do FGTS do trabalhador que já fosse aposentado e do pagamento da multa de 40% na rescisão contratual em caso de demissão desses trabalhadores. Ou seja, se uma pessoa trabalhasse por 30 anos, se aposentasse e continuasse trabalhando por mais 5 anos, não receberia mais a multa indenizatória, nem teria direito a novos recursos do FGTS. Isso foi retirado, então, pessoal, continua tudo como é hoje, certo? Não muda nada, toda a questão do FGTS para quem é aposentado e até para quem não é, não muda nada, tudo permanece como estava. Isso foi retirado já da reforma. Competência da Justiça Federal para ações contra o Instituto Nacional de Seguro Social. A proposta definia o foro, que é o local de julgamento, isso que é foro, de Brasília para qualquer tipo de ação judicial sobre questões previdenciárias da reforma. Isso também foi retirado, isso sim, também um ponto positivo, pois toda vez que alguém se insurgisse contra a reforma da Previdência, lá em Brasília que eles decidiriam, né? A intenção do governo era concentrar e ter uniformidade nas decisões lá em Brasília, mas isso também foi retirado da proposta, então o segurado que se insurgir contra a reforma da Previdência vai poder dar entrada no local do seu domicílio, enfim, no foro como é hoje. Terceiro ponto retirado, retirada da definição de aposentadoria compulsória da Constituição, transferindo mudanças para a lei complementar. Essa era a proposta. O que isso quer dizer? Esse dispositivo permitiria definir a idade máxima para a aposentadoria compulsória de servidores por meio de lei complementar, que exigem quórum mais baixo do que a proposta de emenda constitucional. Vocês estão vendo que a proposta de emenda constitucional, um exemplo é a própria reforma da Previdência, como é demorado e como é complicado, pois depende de toda a aprovação do Congresso, né? Recentemente, a idade mínima foi elevada de 70 para 75 anos, o que permitiu que os ministros do Supremo Tribunal Federal e outros tribunais ficassem por mais tempos no cargo. A brecha, com essa alteração, facilitaria uma mudança na composição dos tribunais superiores, pretendida por aliados do governo para aumentar a influência do atual governo no Poder Judiciário. Isso foi retirado, então. Continua a previsão na Constituição Federal, não vai sair da Constituição, essa questão da idade para aposentadoria compulsória, certo? Quarta mudança, essa é muito importante, foi um grande ganho para o cidadão. Mudanças nas regras previstas por meio de projeto de lei complementar. Pessoal, a Constituição, ela prevê, os dispositivos previdenciários, Então, as alterações previdenciárias elas devem passar por uma reforma através de uma proposta de emenda constitucional. Essa
mudança proposta pelo governo deixaria de se tornar uma mudança pela proposta de emenda constitucional e seria por lei complementar, que é muito mais fácil de aprovar. Então você já deve ter ouvido falar na desconstitucionalização da Previdência. Seria isso, né? Não precisaria mais, se porventura fosse fazer uma nova reforma, não precisaria mais fazer uma proposta de emenda constitucional. Faria um projeto de lei apenas e que é muito mais fácil de você aprovar, porque você não precisa dessa maioria absoluta que precisa para aprovar uma proposta de emenda constitucional. Então ficaria a brecha aí aberto para o governo fazer uma nova reforma depois através de lei complementar, que ficaria muito mais simples e muito mais fácil do governo mexer sem a aprovação do Congresso da forma que é a proposta de emenda constitucional. Então isso foi um ganho enorme para mim, de todos aqui, é o mais importante para o cidadão. Esse realmente foi uma vitória retirar isso do texto da Constituição. Próximos andamentos, pessoal, já que ela foi aprovada agora na Comissão de Constituição e Justiça, ela foi considerada constitucional. Então, com essa aprovação, a proposta seguirá para uma comissão especial responsável por analisar o mérito da reforma. O que é o mérito? O conteúdo dela mesmo, como ela vai se aplicar na realidade brasileira e como ela vai se aplicar com relação às demais leis. Ou seja, discutir efetivamente as mudanças sugeridas pelo governo e os impactos que elas causarão. Somente depois dessa comissão especial é que o texto seguirá para o plenário da Câmara. Pessoal, a gente sabe, né, que essa votação agora foi demorada. O governo entregou dia 20 de fevereiro essa proposta e só 23 de abril que foi definida uma votação agora na CCJ, que a gente já sabia o resultado, pois o governo tem maioria na CCJ. Essa era mais simples, né? Pois o relator já tinha dito que era constitucional e o governo tem maioria. Agora, nessa comissão especial, vai ser discutido o mérito, ou seja, cada trecho da reforma, como se aplica, como vai ser na realidade brasileira, com relação às leis, enfim. Deve ser ainda mais demorado, muita discussão. Então, para você que está desesperado, a gente reafirma aqui, a gente já havia informado a vocês que a nossa sugestão, que a nossa ideia é de que essa reforma saia lá para o final do ano, seja efetivamente votada lá para o final do ano e olhe lá. Porque todos esses andamentos que terão na Câmara depois vão ter no Senado também. Então é um processo muito demorado. A oposição, vocês que acompanharam os jornais devem ter visto que a oposição causou bastante barulho ontem, tentou travar para que não fosse votado, e nas próximas sessões será da mesma forma, com certeza, e talvez até debates mais acalorados. Portanto, pessoal, fiquem de olho, porque a gente está aqui sempre informando vocês sobre tudo e qualquer novidade que tiver, a gente vai passar aqui para vocês, para orientá-los, para que vocês se mantenham informados e não se desesperem pedindo seu benefício agora ou sua aposentadoria, correndo para fugir da repressão.